Números, capítulo 13, versículo 25 ao 32. Números 13, versículo 25 ao 32. 13. Diz assim a palavra de Deus: eu vou ler aqui na tradução, que é Almeida Revista, e corrigida, que é uma das traduções mais utilizadas pelo povo cristão evangélico. Diz assim: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e, tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Amém. Pode se assentar agora. Dão glória para Jesus, uma salva de palmas bem alegres. Louvado é o nome do nosso Senhor Jesus. Bom, se nós entendemos que o medo é um dos males que está afetando o nosso século, as pessoas tendo a sensação, eu não vou definir como um sentimento, mas as pessoas estão com medo descontrolado, e esse medo envolve e se direciona em diversas áreas diferentes. Então é natural que nós vamos fazer uso desse tema para estar ministrando, explicando para os irmãos como lidarmos com o medo diante dessas adversidades, diante dos problemas na atualidade, mas à luz da palavra de Deus, usando como orientação a palavra de Deus, para que nós não venhamos sucumbir diante do medo. Então, esse texto que nós lemos, ele narra o episódio, um momento em que os espias, 12 homens que foram enviados por Moisés e Arão à terra prometida, no momento em que eles se encontravam no deserto, aguardando as informações da terra onde eles passariam a habitar. Então enviaram 12 homens, são os espias, que iam observar tudo que tinha naquela terra onde eles iam adentrar. E no período de 40 dias, esses homens observaram e trouxeram as informações. Entre os 12 havia Josué e Calebe, 2 servos de Deus, que tinham experiência com Deus, e que essas experiências os ensinaram a confiar em Deus diante dos problemas, das adversidades. Então, quando voltaram,
Caleb e Josué, eles apresentaram os frutos que eles trouxeram lá dessa terra. Trouxeram as informações, trouxeram parte dos frutos, algumas romãs, cachos de uva, para comprovar que a terra era muito boa, produzia frutos em abundância e com ótima qualidade. Eles não foram hipócritas. Josué e Caleb disseram que os povos que habitavam naquela região também eram povos fortes. Homens de grande estatura. Eles mencionaram que os filhos de Anak moravam naquela região. Filhos de Anak eram gigantes. E eles disseram que as cidades daquelas regiões, ou daquela região, eram cidades fortíssimas, guarnecidas de muralhas. Mas ao final de trazer o relatório positivo com relação à qualidade da terra, à qualidade dos frutos, e também a força bélica de todos que moravam naquela região, eles apresentaram o parecer deles. Então Josué fez o povo se calar no meio da congregação e disse para eles: vamos subir animados, vamos adentrar naquela terra com animação, porque o nosso Deus vai ser conosco. O nosso Deus nos dará aquela terra como herança. Então percebe que Josué e Caleb, eles observaram que tinha uma terra boa, que a recompensa era muito boa, como Deus havia prometido para eles. Mas eles observaram que as adversidades que teriam que enfrentar eram grandes. Cidades fortíssimas, muralhas gigantescas, gigantes. Além dos gigantes, todos os exércitos daqueles povos eram fortíssimos. Mas diante dessas adversidades, eles apresentaram para o povo o Deus em tese, o povo iria acreditar. Eles disseram: subamos animosamente, ou seja, vamos enfrentar as adversidades, vamos enfrentar os problemas, vamos enfrentar as dificuldades, porque o nosso Deus vai ser conosco, e Ele vai nos dar a vitória. Só que os demais, os outros 10 espias, apavorados, vencidos pelo medo, eles fizeram justamente o contrário. Eles infamaram a terra. Você sabe o que é isso? Eles lançaram má fama na terra. Eles disseram que aquela terra não era como Josué e Caleb tinha falado. A terra não era como Deus havia anunciado para eles lá no Egito, quando eles ainda se encontravam no Egito. Eles disseram que era uma terra que consumia os moradores. Quem morasse naquela terra, as pessoas iam fracassar, as pessoas iam passar necessidades. Ou seja, a recompensa não era grande. A bênção não era como Deus havia anunciado, e nem muito menos como aqueles 2 espias, Josué e Caleb, haviam anunciado. Era uma terra de maldição, de sofrimento, de dor. E além disso, as pessoas que moravam lá eram pessoas que tinham exércitos e muralhas que nunca conseguiriam vencê-los. Os gigantes moravam ali. Se nós continuássemos lendo o texto, nós vamos perceber que eles mencionaram que os gigantes que moravam lá eram tão grandes e fortes, que na ideia deles era como se olhasse para um homem como um gafanhoto na palma da mão. Bom, aqui nós estamos vendo então em contraste a forma de lidar com os problemas e de ver os problemas. Alguém com medo, porque os problemas são grandes, realmente são grandes, e que não vê ninguém para recorrer e para fazer eles vencer os problemas. E alguém que vê os problemas, que são grandes, vê a recompensa, as bênçãos que também são grandes,
e ao mesmo tempo acredita que não estão sozinhos. Existe um Deus que está do lado deles. Um Deus que vai ser com eles no momento de cada peleja, de cada batalha. Pessoas então que não deixaram o medo tomar conta do coração. Então esse texto narra tudo isso. E nós vamos então falar um pouquinho aqui sobre essa situação que nós denominamos como um dos males do século, que é o medo. Medo é o sentimento que melhor caracteriza o presente século. Então, o sentimento que mais tem características, que é mais evidente no presente século, é o medo. Por quê? Porque os homens vivem inquietos, sem paz, com insegurança com relação ao que está acontecendo no mundo. Isso gera medo de todas as formas. Fobias. Quando eu falo de fobia são diversas espécies de medo agregadas e unidas. Então, pessoas que têm fobia são pessoas que têm medo de diversas coisas diferentes e elas não conseguem resistir a esse medo, motivando-as até ter pânico de tudo, a se restringir, a se omitir, a se ausentar, a se fechar, porque elas têm medo de tudo. Então o medo é um mal do século. A sociedade vive com medo de diversas coisas diferentes. E nós vamos falar então sobre isso. Os temores deste século. O medo no indivíduo. O que é o medo no indivíduo? Há no mundo um medo generalizado que assola as pessoas individualmente, não importando sua posição social, idade ou formação acadêmica. Do cidadão comum ao mais rico, do iletrado ao culto, do homem do campo ao da cidade, todos estão cada vez mais atemorizados ante a avalanche de desmandos de toda a natureza que se abate sobre o planeta. Então as pessoas estão apavoradas com relação a todos os problemas, as adversidades que está surgindo no meio da sociedade de uma forma em geral. Eu posso até aqui nesse momento já usar exemplos. As pessoas têm medo com relação à violência, à segurança, com relação a acidentes, com relação à saúde, às dificuldades econômicas, falência. Lidar com problemas que elas de repente acham que vão ser maior do que elas. Então o medo está dentro das pessoas. E nós estamos então falando do medo no indivíduo. O medo está na gente. Bom, e o medo nas comunidades? Medo nas comunidades é aquilo que nós temos com relação à segurança, com relação a localidade que moramos, a cidade que moramos, o contexto social que nós habitamos. As pessoas têm medo com relação à vizinhança, têm medo com relação ao bairro, à cidade, com relação à violência. Faz de todas as formas, ou procura as formas possíveis, para estabelecer segurança, proteção, principalmente com relação à sua integridade física. Então, no meio da sociedade, nós temos aí nas comunidades esse excesso de medo. Comunidades inteiras com medo com relação ao que pode acontecer na sua cidade, no seu bairro, na sua vizinhança. Principalmente quando se sabe que tem uma vizinhança, ou se tem alguém que vive uma vida incorreta próximo à sua residência, as pessoas têm aquele receio. Muitas das vezes, no meio da comunidade, há pessoas que agem agressivamente, pessoas que fazem uso de atitudes que lesam, que prejudicam a sociedade. Então, aquelas pessoas que moram naquela comunidade têm um medo excessivo com relação a movimentar nas ruas, com relação a estar na sua própria casa. Temos também
está generalizado com relação ao mundo. Quando nós pensamos nos problemas de uma forma global, de uma forma geral. Por exemplo, depois daquele ataque terrorista que teve nos Estados Unidos, em 2011, que tivemos ali, 2001, né? Tivemos ali a queda daquelas torres, onde milhares de pessoas morreram. Então as pessoas vivem de uma certa forma, as nações vivem de uma certa forma preocupadas com relação ao que pode acontecer de fora para dentro. Com relação a ataques, terrorismo e outras coisas dessa natureza. Inclusive, nesse momento, nós estamos aí diante de um problema sério no mundo, que é um conflito que envolve duas nações, ou até mais de duas nações, que está influenciando o mundo todo negativamente, influenciando as pessoas a terem medo do que pode acontecer. Bom, os medos no ser humano. Nós estamos falando aqui, então, os temores deste século. Medos ou medo na comunidade, medo com relação ao que acontece no mundo, medo no indivíduo, né? A própria pessoa tendo aquele medo dentro de si própria. E temos agora os medos do ser humano. Medos ou medo do insucesso. As pessoas têm medo de ser mal-sucedidas naquilo que elas fazem. Principalmente se nós observarmos isso no contexto profissional, empresarial, de negócio ou de trabalho. As pessoas têm aquele medo de não conseguir alcançar os seus objetivos, de ter um insucesso, ou seja, ao invés de ser bem-sucedidas, aconteceu o contrário. Isso gerando lá atrás, já no início, aquele medo, fazendo com que as pessoas então se retraiam, fiquem ali paradas, estagnadas, com medo de continuar ou de fazer atitudes, prevendo que vai ter um insucesso naquilo que elas vão realizar ou fazer. Temos também o medo da morte na atualidade. Pessoas têm medo de morrer. Mas quando nós falamos aqui de medo de insucesso, eu quero ler aqui para vocês que aqueles que confiam no Senhor, as pessoas que confiam no Senhor, elas têm essa ousadia, elas não ficam dando espaço para esse medo, com relação a ter ao final dos seus projetos um insucesso, ou uma coisa negativa. São pessoas que confiam que Deus está com ela, como foi descrito ali no texto, em Números. Lendo aqui no livro de Salmos, eu quero ler para vocês, aqui no livro de Salmos, Salmo 84, deixa eu ler aqui. Se você tiver com a sua Bíblia aí com facilidade, ou ao seu alcance, pegue aí a sua Bíblia, vamos ler juntos. Salmo 84, no verso de número 12, diz assim: Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. A palavra bem-aventurado significa felicidade perfeita, concreta, duradoura, felicidade real, viva. Então, um homem que tem uma felicidade correta, perfeita, é aquele que confia no Senhor, que deposita uma confiança no Senhor. É claro, é óbvio, principalmente quando vai enfrentar dificuldades, problemas que está o ameaçando. Então, medo do insucesso, eu não vou conseguir completar a minha faculdade, eu não vou conseguir cursar o curso que eu desejo no estudo acadêmico, faz com que pessoas tomem decisões até mesmo de iniciar o curso, ou até mesmo abandonando, prevendo que as adversidades, as dificuldades que vão surgir no decorrer do curso, venham a ser maiores do que elas, e elas sejam vencidas. Desiste antes até mesmo de começar. Então, um homem que serve a Deus, a pessoa que serve a Deus, ele tem que pensar justamente que Deus será com ele, que Deus vai honrar essa confiança que ele está tendo no Senhor. Como também na vida profissional,
ou diante dos problemas, de diversas formas diferentes, que nós estamos todos os dias lidando com eles. Então, o insucesso é um dos medos que afeta a humanidade. Medo da morte, como nós iniciamos anteriormente. Pessoas que têm medo. Enquanto incrédulos e materialistas desmaiam de horror diante da morte, como está ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15, o verdadeiro crente em Jesus não se assombra. Então o cristão, ele não deve temer a morte em hipótese alguma. O cristão ter aquele receio, aquele desejo de permanecer entre os entes queridos, continuar vivendo para desfrutar da harmonia da família, ou continuar vivendo de uma forma a ser uma fonte de bênçãos para a sociedade, uma fonte de bênçãos para outras pessoas. O cristão querer continuar vivendo para que, através da vida dele, o nome de Deus seja glorificado, isso é natural. Mas o cristão não deve ter aquele pânico, aquele receio, aquele medo com relação ao dia em que Jesus vai o recolher. Porque a morte para o cristão é Jesus recolhendo ele. Possa aguardar o momento em que ele vai receber a recompensa que Jesus prometeu para ele, que é a eternidade na presença de Deus. Então, o partir do cristão para Deus, ou a nossa partida dessa vida como servo de Deus, é ganho para você. É você estar recebendo a sua coroa, a sua recompensa. Então não é motivo de pânico, de desespero. O cristão então não deve temer. Porque o cristão que confia em Deus, ele nunca vai partir desse mundo sem que seja o momento, ou sem que seja a hora que Deus deseja, ou segundo a vontade de Deus. As pessoas só partem dessa vida, as pessoas morrem por não confiar em Deus, no caso o ímpio. E quando o cristão, no caso o cristão, ele parte, mas para a glória de Deus. A forma que nós vamos partir, sendo por vastos anos de vidas, de idade avançada, ou por causa de um problema de saúde, ou sendo vitimado por um acidente, ou até mesmo por outra situação, não importa. A vida do cristão e a partida dele é para a glória de Deus. Por quê? Simplesmente porque Jesus já venceu a morte e você crê que ele transferiu essa vitória para você. O cristão, na verdade, ele não morre como um ímpio. Ele já morreu através da fé no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. E a partida do cristão desse mundo é para receber, em um determinado momento, um corpo glorificado para ter eternidade na presença de Deus. Então o cristão não deve ter medo, ter aquele pânico da morte. Porque Jesus já venceu a morte por você, irmãos. Jesus já venceu a morte para todo aquele que serve a Ele. Amém? Então, medo também do futuro. Nós estamos falando dos medos do ser humano. As pessoas têm medo com relação ao futuro, as incertezas do futuro. Será que amanhã nós vamos ter como nos alimentar? Será que amanhã teremos facilidade para permanecer no emprego? Ou não? Aquela expectativa do que vai acontecer amanhã. A expectativa do que vai ser após os governantes que nós teremos, seja os mesmos que nós já temos, ou seja outros que vai surgir. Então essa expectativa com relação ao que vai acontecer ao amanhã gera incertezas, gera medo na vida das pessoas. E todo aquele que confia em Deus, que crê em Deus, ele tem que entender que Deus será com ele diante de qualquer adversidade. E se eu já mencionei para vocês que a morte não é perda na vida do cristão, é ganho. Pois ele vai estar recebendo a sua coroa, vai estar com Cristo.
Então, qualquer adversidade que nós venhamos passar como cristãos, enfrente a dificuldade, enfrente a adversidade, confiando que Jesus está com você. Não tenha receio, não tenha medo. A fé em Jesus Cristo, ela elimina o medo da nossa vida. Porque sempre Jesus estará com você. Isso não quer dizer absolutamente que Jesus é obrigado a nos livrar de toda e qualquer adversidade. Não, não é isso. Mas que nós temos sempre alguém do nosso lado, que é o nosso Senhor Jesus, Todo-Poderoso, que nos garante a vitória em qualquer situação. E a vitória se resume lá no seu pico, lá no cume, no ponto máximo. A vitória para o cristão é ele ser um salvo, independente do que ele viva de circunstâncias nessa vida, enquanto aguarda Jesus voltar, tá bom? Então, medo do futuro, as pessoas têm medo. Então, o cristão não deve temer o futuro. Quero fazer aqui menção aqui de Eclesiastes, no capítulo 11, deixa eu ver se é isso mesmo, isso, Eclesiastes 11, Eclesiastes 11, 1 e 2, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Então, essa palavra, ela está nos direcionando a confiar em Deus com relação às inseguranças, às incertezas do futuro. Será que nós vamos conseguir sobreviver? Confia no Senhor. Ele vai fazer a providência, Ele vai trazer o socorro para os seus servos. Precisamos ter confiança. Agora, é importante já mencionar nesse ponto, falta de fé, a falta de confiança em Deus, impede os milagres de se manifestar nas nossas vidas. Porque a única condição para recebermos as bênçãos de Deus é a fé. Então, se você duvida, ou se deixa a fé se deteriorar, você que está colocando um impedimento para que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. Então, nós devemos estar confiantes em Deus. E para estar confiantes em Deus, basta você raciocinar e buscar a Ele. Ele nos abençoa sem ninguém merecer. Ninguém é merecedor das bênçãos. Ele dá isso de graça. Inclusive a salvação. Então, se fortaleça, se fundamente nessa promessa ou nessa palavra. Deus, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11. Deus, Ele traz recompensa para as pessoas que busquem Ele. Então confia nesse Deus. Quando comete algum erro, que a sensação de insegurança começa a tomar conta do teu coração, pede para Jesus perdoar, perdoa, se arrependa dos seus erros, faça, restabeleça novamente o compromisso de ser fiel a Ele e permaneça na fé e Deus será contigo. Vença o medo, vença a insegurança, a incerteza que está assolando o presente século, que está assolando a sociedade. Amém? Então não tenha medo do futuro. Confie em Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Amém? Bom, respostas de Jesus para o medo. O que Jesus disse ou tem a dizer com relação ao medo? Nós vamos ver aqui algumas passagens bíblicas que os servos de Deus desempenharam diante das adversidades, confiança. Os servos de Deus manifestaram confiança que Deus era com eles. Eu quero aqui dar alguns exemplos. O exemplo de Josué e Caleb, lá naquele texto onde nós lemos inicialmente. Josué e Caleb não estavam ignorantes com relação aos problemas que enfrentariam para entrar na terra prometida. Não. Eles tinham conhecimento.
Ele sabia dos problemas. Foi eles que inicialmente que narraram dizendo que as cidades eram fortíssimas. Anak, os filhos dos gigantes habitavam ali. Foi eles que mencionaram que os povos daquelas cidades eram de exércitos fortes. Mas eles confiaram em Deus. Tiveram coragem de enfrentar o problema, não pela sua capacidade, não porque eles viam em si próprios capacidade de resolver ou de triunfar sobre as pelejas, sobre os problemas. Não. Eles tiveram coragem de enfrentar os problemas, confiando no Deus que estavam com eles. Esse episódio aqui, irmãos, aconteceu no início da peregrinação do povo. Quando o povo havia saído lá do Egito, passado pelo deserto, e lá no Egito, preste atenção, todo aquele povo tinha visto os milagres de Deus castigando o povo egípcio e ao mesmo tempo livrando eles que habitavam nas mesmas terras. Todas as pragas que veio sobre Faraó e seu povo, foi só sobre o povo egípcio. Nenhuma das pragas afetou o povo hebreu que habitava naquela região, que habitava no Egito. Eles continuaram tendo água saudável para beber, enquanto as águas do rio Nilo e todas as águas se transformaram em sangue. Os animais deles não morreram vitimados pela saraiva, a chuva de pedras que caiu e destruiu tudo. Nas casas deles não houve praga de piolhos, não teve sarnas na pele, não teve na casa deles rãs pulando, enquanto que na casa dos vizinhos, que era egípcio, tinha. E para completar, quando atravessaram o Mar Vermelho, Faraó e seu exército morreram afogados enquanto eles passaram no meio do Mar Vermelho a seco, caminhando no fundo das águas. Então eles viram todas essas maravilhas que Deus operou durante a peregrinação, antes do momento dos espias olhar a terra prometida, antes de entrar na terra prometida. Eles receberam água para beber, que Deus fez milagres de ter água para eles beberem no deserto, e outras situações. Então eles tinham todas essas experiências com Deus. Eu quero despertar sua atenção para o perigo que tem um homem e a mulher ter experiências com Deus, provando que está do lado deles, através de atitudes e ações sobrenaturais, e mesmo assim essas pessoas deixarem de confiar em Deus e se deixasse levar pelo medo. Aconteceu com aquele povo. Então, quando eles chegaram, os espias, e disseram, 10 deles, 10, disseram que a terra era má, consumiu seus moradores, que eles seriam devorados e vencidos pelos povos que moravam naquela região. Eles estavam demonstrando medo diante dos problemas, ao invés de confiar no Deus que seria com eles diante daquelas adversidades, que foi o caso de Josué e Caleb. Então, irmãos, o que nós podemos entender aqui? Nós temos que ter coragem diante dos problemas, não confiando na sua capacidade, ao invés de cedermos ao medo que os problemas procuram gerar nos nossos corações. Em frente, Deus vai ser com você. Se o problema é saúde, se o problema é financeiro, se o problema é com relação a um membro da família, se o problema é até mesmo com relação à sua fidelidade a Deus, você sabia que mesmo que você seja infiel, Deus ainda permanece fiel com você? Deus não pode negar-se a si mesmo, Ele ainda continua fiel àquilo que Ele prometeu. Que maravilha, irmãos! Então, mesmo que você falhou, errou, confia no Senhor, lute, enfrente os problemas, enfrente as adversidades que surgiram decorrentes do seu erro, da sua falha, de repente
desse momento difícil espiritual que você enfrentou e você ficou fragilizado espiritualmente. Enfrente os problemas, confia, Deus vai ser contigo. Amém? Então temos que ter aquela coragem. Usando aí o exemplo de Josué e Caleb, temos também o exemplo de Gideão, que foi também outro servo de Deus, que confiou no Senhor. Temos o exemplo de Davi, o rei Davi, o exemplo de Elias, exemplo de Daniel, de Pedro, o exemplo de Paulo, diante das adversidades, diante dos problemas, em perseverar em pregar o evangelho, em continuar mesmo sendo perseguido. Então, os problemas, eles existem. E é óbvio, isso é claro, sempre serão mais fortes do que você, do que eu. Mas nunca mais fortes que Jesus, que está do nosso lado e que nos garante a vitória. Então confia, amém? Como vencer o medo? Como nós vencemos aquele medo? Faça a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Porque fazendo a vontade de Deus, com certeza você está se resguardando no que diz respeito a Deus ser com você diante das adversidades. Então tem alguma coisa acontecendo. Você está com medo de algo que vai acontecer. Procure fazer e cumprir a vontade de Deus. Não deixe que a adversidade te induza a fazer algo contrário à vontade de Deus. Permaneça na confiança no Senhor e procure fazer a vontade de Deus. Quero ler para vocês aqui em Salmo 3, o livro de Salmo, né? O Salmo de número 3. Salmo 3, do 1 ao 5. Senhor, como têm multiplicado os meus adversários, são muitos os que levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porque tu, Senhor, és o meu escudo, para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouviu-me, desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aqui o salmista, né, ele está dizendo que ele, diante das adversidades, dos problemas, ele confiava no Senhor, que ele conseguia permanecer com sono tranquilo. Quantas pessoas que fazem o contrário, ao invés de confiar em Deus diante dos problemas, perdem o sono. Se lembra que na semana passada nós falamos sobre a ansiedade? Ansiosas, preocupadas. Confia nesse Deus, irmãos, que pode tudo. Percebe-se então claramente que a fé é algo muito importante para viver ela na prática, na vida do cristão, para ele lidar com esses problemas, para trazer paz e segurança. As palavras do salmista são de que ele deita e dorme mesmo diante dos problemas. Consegue ter o sono tranquilo, porque ele confia que Deus vai ser com ele. Tá bom, irmãos? Então, vamos procurar fazer a vontade de Deus. Busque a presença do Senhor. O cristão tem que estar sempre buscando a presença de Deus. Nós estamos falando como vencer o medo. O fato de você estar aqui hoje, ou estar nos assistindo aí nas mídias sociais, dedicando o seu tempo nesse momento, nessa live, é justamente se enquadrando dentro desse requisito de buscar o Senhor, buscar a presença de Deus, para que você seja fortalecido a um nível suficiente para vencer o medo, e enfrentar as barreiras confiando no Deus que é milagre, que é socorro. Então, se o homem e a mulher, o servo de Deus ou qualquer pessoa, deixa de confiar em Deus e passa a confiar na sua autocapacidade, no seu desempenho, ele está sujeito a fracassar. Porque eu e você, nós podemos planejar as coisas e devemos planejar. Planejar o nosso amanhã, as nossas ações, as nossas atitudes, planejamento. Mas os projetos que o homem faz para a sua vida,
não o garante êxito ou vitória, se o Senhor não for com ele. A palavra de Deus fala que o homem pode projetar coisas no seu coração, e eu estou me referindo a coisas boas, mas o resultado positivo, quem garante é Deus. Então nós temos que viver completamente na dependência de Deus. E para vencer o medo, já falei primeiramente, fazer a vontade do Senhor. Segundo, buscar a Deus, orar, pedir, leitura da Bíblia, procurar compreender, entender, aprender o Evangelho. Amém? É outro ponto. Buscar também refúgio em Deus, descansar no Senhor, acreditar na proteção que Deus te dá, que é promessa na palavra de Deus. Quero ler para vocês aqui, em 1 João, capítulo 1 João 5, 19. Está lá no finalzinho da Bíblia, antes ali um pouquinho de Apocalipse, antes da carta de Judas. Nós vamos ler aqui em João, capítulo 5, no versículo 19, que diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Então percebe claramente que aquele que crê em Deus, aquele que aceitou Jesus como Salvador, aquele que faz a vontade de Deus, ele é filho de Deus por adoção. Então ele é de Deus. Todo o demais mundo já és no domínio, na influência do maligno. Mas você não, você é do Senhor, é propriedade dele. E ele guarda, protege a propriedade dele. Você é filho de Deus, e é por isso. Então confia no Senhor. Tudo passa através da fé, para usufruirmos das bênçãos, da segurança, da fortaleza, para vencermos o medo, vencermos esse grande mal que está afetando a sociedade na atualidade, tá bom? Para nós concluirmos aqui, nós orarmos em favor de vocês, e também orarmos aqui em favor dos internautas, que já avançou o horário. Conclusão: a vitória sobre o medo está no amor, porque amar a Deus, grandes cristãos do passado não temeram pela própria vida. Então, o segredo está em amar a Deus sobre todas as coisas, porque quem ama faz a vontade de Deus. Quem ama a Deus se submete a fazer a vontade de Deus. Quem ama a Deus renuncia, abre mão da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Quem ama a Deus se torna servo de Deus, vive a vontade de Deus e, como consequência, não teme as adversidades, não tem medo do que possa surgir nas suas vidas, não tem medo com relação ao amanhã, não tem medo do que possa acontecer de adversidade, porque mesmo que a adversidade venha, Deus está com aquela pessoa, porque ela é de Deus, e Ele vai proteger, Ele vai pelejar por ela. Então o segredo está nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e confiar nele, ter fé nele, e Ele vai ser contigo. Amém? Quem quer vencer o medo, levante a mão e dá glória a Deus. Isso, pode aplaudir o nome de Jesus. Eu quero orar por vocês agora. Fica de pé em um nome de Jesus. Fica de pé. Nós vamos orar por todos vocês. Vamos orar pelo seu lar, pela sua família. Quem gosta de aprender? Quem gosta de aprender de Jesus? Aprenda e pratique. Os nossos internautas também, aprenda e pratique. Desenvolva o hábito de estar meditando na palavra de Deus, estudando. Isso é buscar a Deus. Com certeza, as promessas que Deus fez vai se cumprir. Como Ele diz lá em Hebreus capítulo 11, Ele é galardoador dos que o buscam. Quem busca a Deus recebe galardão, recompensa, os bênçãos. Amém? Quero convidar vocês para estar conosco na próxima quinta-feira,
Novamente, nós vamos continuar sobre esse assunto. E também